Queridos irmãos e irmãs em Cristo, um bom dia a todos. Neste domingo, excepcionalmente, nós não temos culto na nossa comunidade em Gaspar, porque a nossa paróquia está celebrando os 70 anos da comunidade de Gaspar Alto. Então lá nós teremos o culto. Mas eu quero também aproveitar esta oportunidade para aqueles que não puderem vir ao culto, para que nós possamos também compartilhar uma palavra de Deus. Quero compartilhar aqui uma mensagem que eu já trouxe no último encontro da nossa oase, no retorno das atividades presenciais. Uma mensagem que fala sobre boas notícias. Aliás, você lembra qual que é o significado da palavra evangelho? Evangelho significa literalmente a boa nova ou a boa notícia. Na antiguidade, lá no tempo da Grécia Antiga, quando chegavam notícias de uma vitória numa batalha, por exemplo, a pessoa que anunciava essa notícia em praça pública para que todos ficassem sabendo da novidade, essa novidade era chamada de evangelho, de boa notícia. Se a palavra evangelho significa boa notícia, então nós, que somos cristãos evangélicos, luteranos, que tipo de notícias nós também precisamos propagar no nosso mundo? Fica para nós essa reflexão. Evangélico deveria ser uma pessoa, aquela pessoa que propaga notícias boas, que traz reconciliação entre as pessoas. Mas, quando nós ligamos a TV no noticiário, é claro, existem muitas notícias ruins. Nós vemos a todo momento coisas acontecendo ao nosso redor, coisas acontecendo também em lugares distantes no mundo, que nos causam tristeza, nos causam perplexidade. Em algumas igrejas, em alguns segmentos religiosos, também se propagam muitas más notícias apenas. Fala-se de destruição, de catástrofe, de castigo divino e assim por diante. Nós, como cristãos evangélicos, precisamos, sim, estar conscientes das coisas difíceis que acontecem no mundo, mas, acima de tudo, propagar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E qual será essa boa nova? Eu quero trazer para nós uma leitura bíblica que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículos 18 até 21. E nesta palavra bíblica, Deus também nos traz uma boa, uma excelente notícia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a boa nova, a boa notícia que a palavra do Evangelho nos traz também nesta semana. A boa notícia de Deus para nós, a boa notícia do Evangelho, é que Deus quer ser nosso amigo. Sim, Deus quer se reconciliar conosco. Por causa das nossas maldades, por causa dos nossos pecados, nós nos afastamos, de certa forma nos tornamos inimigos de Deus. Por natureza, nós nascemos assim. Mas a boa notícia é que apesar disso tudo, apesar das maldades do mundo que a gente vê por aí, apesar da maldade que também está no nosso coração, Deus não quer simplesmente nos castigar, nos fazer mal, nos punir, nos cobrar, nos julgar, nos condenar. Mas Deus quer ser amigo nosso. Deus quer se reconciliar conosco. E como Deus faz isso? Deus se reconcilia conosco por meio de Cristo, por meio do Cristo crucificado. Jesus Cristo, na cruz, ali, ele venceu toda forma de mal. Ele venceu o pecado. Na cruz, Jesus Cristo demonstrou a vitória de Deus sobre o mal. E ali ele acabou com o mal pela raiz. Ele acabou com o nosso pecado. Mas aí você pode estar se perguntando, como é possível que na cruz Cristo derrotou o pecado, derrotou o mal, mas eu continuo vendo por aí tanto pecado, tanta maldade no mundo? Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo continua tendo muitos problemas,
nós continuamos sendo pecadores. Mas o que acontece é que na cruz o resultado final foi decidido. Eu gosto de fazer a comparação com uma partida de futebol. Talvez nem todos vocês gostem de acompanhar, de assistir, mas imaginem que uma partida de futebol já está nos acréscimos. Faltam 5 minutos para acabar nos acréscimos dessa partida. O jogo ainda está se desenrolando. O adversário continua contra-atacando. Às vezes se torna até mais violento, faz falta, derruba os jogadores nossos. Mas o resultado, o placar até agora já está 7-0. Então você pode imaginar, o jogo ainda não acabou, mas a essa altura já está mais do que definido a vitória. Ainda nos alcança o cansaço durante a partida, a fraqueza, a violência do adversário. Muitas vezes é difícil também na nossa vida como cristão. A gente se sente cansado, o inimigo continua nos atacando, o mal continua nos espreitando. Mas como nessa partida de futebol, que ainda não acabou, mas já está com o resultado definido, a nossa vida, se nós estamos em Cristo, o seu resultado já está definido. Porque Cristo derrotou para sempre a morte, o pecado, o mal. Ele fez isso na cruz. Jesus Cristo, com todo o seu poder que ele tem e tinha, ele poderia ter revidado aqueles que o esbofeteavam, aqueles que o açoitavam, aqueles que zombavam dele. Ele poderia ter se vingado, usado o seu poder para isso. Mas Cristo escolheu não rebater, não revidar o mal com o mal. Mas pelo contrário, ainda na cruz, Jesus Cristo orou pelos seus inimigos. Ele intercedeu em favor daqueles que lhe faziam o mal. E assim Jesus Cristo conquistou para nós, na cruz, a vitória. Ele não venceu o mal com o mal, mas venceu o mal com o bem, com o perdão. E assim ele conquista para nós vida eterna, ele conquista para nós salvação. Jesus Cristo morreu mostrando a maldade que existe no mundo, ao ponto de que os seres humanos decidiram matar o Filho de Deus. Mas, na sua ressurreição, Deus provou que a palavra final é dele. No nosso mundo continuam existindo cruzes, continuam existindo sofrimento, morte, doença, dor, mas a palavra final sobre tudo isso é e será do nosso Deus, pois ele venceu, levantando Jesus Cristo da morte, e ele também fará isso em nossas vidas. Assim, nós podemos ter essa certeza, como pessoas evangélicas, pessoas que levam a boa notícia. Não estou aqui falando de uma denominação religiosa, mas do significado da palavra evangelho, que é boa notícia. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele fala da reconciliação que Deus promoveu conosco, que Deus promoveu entre nós, irmãos e irmãs na fé, mas também ele nos coloca uma tarefa. A partir de agora, todos nós, você que me ouve, se você crê em Jesus Cristo, você acaba de ser promovido a embaixador. Olha só, você se torna embaixador. Como assim? Nós somos embaixadores não de um país, de uma nação, mas somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores de Deus, nós somos encarregados de levar às pessoas, aquelas que ainda não conhecem, a palavra da reconciliação. Por isso nós, cristãos, nós não podemos ser pessoas que semeiam discórdia no mundo, que semeiam ódio, que semeiam maldade, mas pelo contrário, nós somos aqueles que precisam semear a reconciliação entre as pessoas e a reconciliação do ser humano com Deus. E fazemos isso anunciando com toda a clareza que Deus não nos odeia, que Deus não nos quer condenar, que Deus não quer o nosso mal, por pior que sejam os nossos pecados, mas Deus nos ama. Essa é a boa notícia do Evangelho. Num mundo com tantas notícias ruins, com tantas notícias difíceis, nós precisamos levar as boas notícias. Sim, as boas notícias corriqueiras que acontecem na nossa vida, a gente precisa ser grato pelas coisas boas, a gente precisa compartilhar essas coisas boas. Mas, acima de tudo, a boa notícia do Evangelho, que nos fala da vitória de Jesus Cristo na cruz. Essa é a boa notícia, meus irmãos e minhas irmãs, que nós todos precisamos
levar. É uma boa notícia que deve nos alegrar. Com tantas más notícias no mundo, que tal espalhar hoje um pouco de notícias boas? Que tal ser uma pessoa um pouco mais positiva, um pouco mais otimista, uma pessoa que tem certeza daquilo que Deus está fazendo no meio de nós, mesmo no meio de tanta dificuldade, de tanta maldade neste mundo, Deus está agindo, Deus está fazendo o bem ao ser humano. E um dia Ele vai nos livrar definitivamente de todo o mal. Assim como levantou Jesus Cristo dentre os mortos, nós também seremos levantados para uma vida diferente em comunhão com o nosso Deus. Quero ainda deixar uma palavra bíblica, que é uma outra boa notícia, que nós todos deveríamos guardar na nossa mente e no nosso coração e também colocar nos nossos lábios essa boa notícia. É a boa notícia que nos vem lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Muitos de vocês talvez já conheçam de cor essa boa notícia, esse versículo. Mas é sempre bom relembrar e guardar no nosso coração. E essa boa notícia é aquela que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas, pelo contrário, tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. Olhando para o mundo ao nosso redor, às vezes não dá vontade de largar tudo, de desistir tudo. Como se diz assim, chutar o balde. Às vezes a gente tem vontade, às vezes a gente perde a paciência com as outras pessoas, conosco mesmo. Mas Deus olhou para este mundo tão perdido, tão caótico, tão pecador e não quis condenar. Pelo contrário, Deus amou o mundo. Essa é a boa, é a maravilhosa notícia do Evangelho. Que Deus me ama, que Deus ama você. Essa é a maravilhosa notícia que eu quero deixar para a sua semana. Palavra da nossa semana. Palavra da nossa salvação. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Te convido a ter uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, graças te damos pela maravilhosa notícia de que Tu nos amas, de que o Senhor enviou a nós Seu único Filho para nos dar perdão, para nos dar salvação. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos na tarefa de espalhar essa boa notícia às pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas alegres com essa boa notícia do Teu Santo Evangelho. Cuida também, Senhor, das pessoas que estão sofrendo, seja com doenças físicas, doenças na alma, com desunião, pessoas que precisam de reconciliação. Olha para cada uma dessas pessoas que sofrem, usa a cada um de nós como instrumentos Teus também para levar a Tua paz. E assim te pedimos e agradecemos por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos.